Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, quando a gente fala de dom espiritual, sempre dá confusão. Desde a época de Paulo, escrevendo aos Coríntios. Então é um assunto já que todo mundo sabe da polêmica. As opiniões se dividem. Agora, o que nós vamos discutir, atendendo às sugestões dos nossos telespectadores, é a seguinte circunstância. Você tem uma igreja com crentes fervorosos que buscam a Deus, etc. E aí o Espírito Santo derrama dons sobre esses crentes. Imagine que, por alguma razão, algumas dessas pessoas que têm dons de milagres, dons de cura, dons de maravilhas, de revelação, profecia, etc., elas se desviam, abandonam a fé, acabam enveredando por caminhos tortos, né? Ou, como Jesus diria, os caminhos largos que conduzem à perdição. A pergunta é, os dons espirituais que essas pessoas receberam continuam em vigência? Eles continuam atuando? Então, por exemplo, quem tinha o dom de curar, continua com a capacidade de curar espiritualmente, quem tinha o dom de revelação, continua trazendo revelações espiritualmente e por aí vai? Ou o fato de o cristão ou a cristã ter se desviado da fé suspende a ação do Espírito Santo, a ação desses dons. O que é que você pensa a respeito? As opiniões se dividem. E se dividem, assim, de forma bastante aguda. O que você acha que acontece? Segunda pergunta. O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Como devemos nos posicionar em relação a essa questão? Para muita gente que defende a permanência dos dons, isso explica muita coisa estranha que a gente vê por aí. Pessoas que estão claramente no erro, vivendo de uma maneira completamente contrária às doutrinas da Bíblia, mas que operam milagres em nome de Deus. Para outros, não é possível que o Espírito Santo continue usando um vaso sujo, quebrado, um vaso que não está mais à disposição do Senhor. Bom, a Bíblia diz que os dons são sem arrependimento. Eles podem ser revogados? Eu não sei. Mas como bom presbiteriano, não tem que saber mesmo, né? Desse assunto a gente não entende. Eu sei que tem muito colega meu que está bravo com a minha fala, mas a verdade é essa. Quem entende de dom espiritual é pentecostal. Vamos ouvi-los e aprender com eles. Está no ar o Vejam Só. Da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só. E hoje trazendo dois pastores de igrejas onde os dons são visíveis, audíveis e presentes para discutir de forma bíblica e doutrinária essa questão do uso dos dons. O primeiro pastor é o reverendo Altair Mateus Nunes, parceiro do Vejam Só de longa data, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana Renovada. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Amém, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar de volta. Já faz algum tempo que eu não venho e o tema é muito bom. Então vai dar um bom debate. Com certeza. A Igreja Presbiteriana Renovada que o senhor pastoreia fica em Osasco, não é isso? Fica em Osasco, na Avenida Marechal Rondon 683, bem no centro de Osasco. Aliás, uma igreja linda, eu passei de ônibus pela frente dela. Do Templo Novo ficou muito bom agora. E tem uma escola ali do lado, né? Tem, no Templo Antigo. No Templo Novo agora foi feito aberto um espaço para 700 pessoas sentadas. É uma igreja boa. Seja muito bem-vindo, reverendo. Obrigado. Muito obrigado. Do outro lado, nós temos a estreia do ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança, pastor Williams Cruz. Pastor Williams, paz e graça, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Paz, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. A igreja que o senhor ministra fica onde, pastor? Fica em São Bernardo do Campo, fica no bairro Alves Dias. E tem um endereço lá? Tem sim. É a rua Alexandre Bonício, número 400, bairro Alves Dias, São Bernardo do Campo. E o Ministério Esperança é um ministério ligado à Igreja Assembleia de Deus, não é isso? Isso, é uma Assembleia de Deus, oriunda da Assembleia de Deus Madureira,
a origem, as nossas origens são de lá. Tem e hoje é um dons. ministério, dons espirituais, somos pentecostais. Mas não tem usos e costumes. Não tem essa restrição, embora tenha a pregação sobre a decência, com certeza. Não, lógico. Né? Mas que aí as todas, pessoas né? confundem que quando não tem os costumes está liberado, mas sim. Por que o crente é 8 ou 80? Né? É verdade. É estranho isso. Não sabe. Seja muito bem-vindo. Muito Boa obrigado. estreia, reverendo. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e em seguida voltaremos com a opinião dos nossos especialistas no Vejam Só. A teologia tem um grande debate sobre a questão dos dons, se eles ainda são atuais ou se já passaram. São os chamados continuistas e cessacionistas. Eles ainda não conseguiram definir ou concluir como funciona a dinâmica dos dons espirituais. Hoje, no Vejam Só, não entraremos nessa questão. Porém, falaremos dos dons espirituais sobre outra perspectiva. Crendo que eles são atuais, queremos saber: os dons do Espírito Santo permanecem mesmo que o cristão se desvie? Talvez de maneira rápida, sua resposta seja bem objetiva e direta: não. Afinal de contas, se o cristão não está nos caminhos de Deus, seria impossível que os dons espirituais se manifestem nessa pessoa. Se esse é o seu pensamento, acho que você terá que refletir um pouco mais sobre o assunto. Quem sabe preparar um argumento melhor ou até mudar de opinião. E para acrescentar um detalhe importante em nosso debate, vamos ler um versículo bíblico, Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora, provavelmente, todos mudaram de lado, pois o texto diz claramente que o dom é irrevogável. Na Bíblia, não vemos nenhuma condição para o uso desse dom, ou seja, não tem nada dizendo que devemos ou não estar em comunhão com Deus para poder usar o dom que foi colocado sobre a nossa vida. Uma vez que recebemos esse presente, ele passa a ser nosso e cabe ao presenteado desenvolvê-lo com amor e zelo, buscando constantemente aperfeiçoar esse presente. Presentes não são dados e depois tomados. Logo, podemos concluir que os dons são sim irrevogáveis, o que não impede que o portador faça mau uso dele ou torne inativo em sua vida. Romanos diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou seja, uma vez que o dom é entregue a alguém, não há devolução ou troca, e ele estará sob total responsabilidade de seu portador. A partir do momento em que somos presenteados com eles, passamos então a ser responsáveis pela produtividade ou pela inércia dos mesmos. Com essas rápidas reflexões, já podemos iniciar o nosso debate sobre o assunto. Será que Deus tira o dom da pessoa que se desvia? O cristão pode perder o dom recebido gratuitamente? Fique ligado, pois o Vejam Só de hoje está apenas começando. Bom, assunto é dom espiritual. Vamos começar com a Assembleia de Deus, que é uma denominação das mais antigas pentecostais aqui no Brasil. Acho que perde por questão de meses para a congregação cristã no Brasil, na sua origem no Brasil, né? E que entende de longa data, né? Ela discute a questão dos dons. Nós temos hoje o pastor Williams Cruz, que é ministro dessa igreja no Ministério Esperança, lá em São Bernardo do Campo. Pastor Williams, os dons do Espírito Santo permanecem, mesmo que o cristão se desvie? Pastor Heber, eu devo dizer que o tema ele é intrigante, o tema é maravilhoso, o tema ele traz muito ensinamento. A questão dos dons espirituais, quando uma pessoa se desvia, precisa ficar claro aqui o que é o desviar. O que nós entendemos por desviar. É uma palavra até feia, né? Ou desviada, a pessoa está desviada. Ou afastada, alguns querem amenizar o fato da gravidade da pessoa não estar mais na igreja. Uma pessoa afastada, uma pessoa desviada,
é uma pessoa que não vive mais a vida da igreja. É uma pessoa que ela não participa mais da igreja e é uma pessoa que virou as costas para Deus e para a sua graça. Uma pessoa que virou as costas para Deus e para tudo aquilo que Deus fez em sua vida. E quando nós falamos de dons espirituais, nós estamos falando de uma espiritualidade para o uso dos dons. Estamos falando de uma pessoa que recebeu de Deus dons espirituais para ser utilizado na casa de Deus, já que o apóstolo Paulo fala isso, que os dons espirituais é usado para edificação, os dons espirituais é usado na igreja, na casa de Deus. Obviamente que uma pessoa que se afasta do evangelho, uma pessoa que vira as costas para Deus, ela não está exercendo a espiritualidade. Logo, esses dons espirituais, ele está inutilizado. Esses dons espirituais foram apagados. Esses dons espirituais não permanecem com a pessoa. Muito obrigado pela sua primeira fala. Esse foi o pastor Williams Cruz, que estreia hoje no Vejam Só. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança. Vamos ouvir agora o reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada, lá de Osasco, que você conhece de outros programas aqui. E o senhor, reverendo, como responde? Bom, primeiro eu quero mandar um abraço para a turma da Renovada que vai ver o programa. Você que está aí debaixo da coberta, bem quentinho, né? Recebe o abraço do pastor Altair aqui, a pastorada toda do grupão, né? A família, todo mundo, todo o pessoal aí. Pessoal lá de Minas Gerais, Medina, Itaubim, Mato Grosso, Missionária Helena e por aí fora. Um abraço para todo mundo. Amém. Bom, o tema está baseado no texto de Romanos 11, 29, não é isso? Isso. Então, eu penso que preciso começar por esse versículo, Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, quem estabeleceu esse tema, olhou para esse texto e entendeu que esse texto se refere aos dons do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é demolir essa ideia, porque aqui não se refere aos dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está escrevendo para os romanos com o objetivo de abrir uma porta para passar por Roma e de Roma ir para a Espanha pregar o evangelho. Por isso ele trata de temas polêmicos. Naquela época, qualquer sofista ou filósofo que quisesse encontrar adeptos precisava expor o seu ponto de vista, o seu pensamento, porque era uma escola. Paulo representava uma escola teológica, ou um pensamento teológico. E então ele trabalha com temas muito polêmicos. E nesse texto que foi evocado aqui, Paulo não está falando de dons espirituais. Paulo está falando que Deus não rejeitou Israel. Capítulo 9, 10 e 11, ele trata dessas coisas. Então, eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer. E o texto diz assim, que Deus não rejeitou Israel. Capítulo 11, versículo 1. Aí Paulo dá a prova dizendo, eu também sou israelita e não fui rejeitado. Então, esse é o pensamento de Paulo, aí nesse texto. E vai seguindo. Se não continuarem na incredulidade, Deus é capaz de enxertá-los novamente. Os judeus podem ser rejeitados, ou enxertados novamente. Essa coisa da enxertia, o senhor entende bem disso? Não. Eu não. É assim, o enxerto não natural, que é o caso que Paulo alega aqui, é quando você faz o enxerto de uma planta brava em um cavalo manso, ou seja, a base da planta é boa, mas você pega uma base de planta de uma cítrica bem doce e coloca sobre ela um enxertia de um limão. Aí você vai colher limão em cima de uma planta doce. Então, o normal é fazer o contrário, você pega um cavalo, que é a raiz, a base, o tronco, do limão e coloca ali uma mexerica, uma tangerina, que vai ficar doce e não vai pegar praga, porque o cavalo é bom. Entende? Conosco foi feito ao contrário. Deus tirou Israel e enxertou o ramo da oliveira brava lá, da planta brava no lugar da outra. E ele diz assim, a prova de que eles podem ser reenxertados é que a natural vai voltar para a sua base.
Se vocês, sendo a oliveira, ou seja, a figueira, sei lá, a planta brava, foi colocada no cavalo da mansa, que é o contrário, quanto mais se for fazer o que é certo. Deu para entender? Claro. Ok. Então, ele vai falando. Aí no versículo 29, ele diz assim, ele conclui sobre essas relações de fé judaica com a igreja de Jesus, para esclarecer aos romanos quem era Paulo, como ele pensava. Então ele reconhece, primeiro, que o endurecimento de Israel, aquele medo, aquela resistência, veio em parte e não na totalidade. Esse é o versículo 25. E em parte porque a igreja primitiva era judaica, todos os crentes de Jerusalém, a maioria deles eram judaicos. Que todo Israel será salvo, 11:26. Isto é, os remanescentes. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aí ele continua. Por quê? Por causa dos profetas, por causa de Abraão e dos profetas. Então, esse texto não está tratando de dons espirituais. Está tratando do chamado de Abraão. E o Senhor chamou Abraão e disse, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não revoga isso. Entende? O chamado de Abraão para ser o pai de muitas nações, Deus não revoga. Israel, como o povo que deveria trazer a Bíblia para nós, não foi revogado. Trouxeram a Bíblia na marra, querendo ou não. Não é verdade? Foi. Então, Deus tinha dado a promessa de Deus para Abraão em Gênesis 12, são 3. Número 1, vocês terão descendência. Ninguém acaba com os judeus. Não tem nenhum povo no mundo que viveu 2000 anos no exílio e não desapareceu. Israel viveu 1814 anos no exílio e não acabou. Porque Deus falou e Deus não revoga. Segundo, então a primeira é descendência. Segundo, prosperidade. Não tem um povo mais próspero do que os judeus na terra. Agora, a prosperidade é condicional. Se vocês forem obedientes, serão prósperos. Se não, vocês serão escravos. E eles viveram na escravidão e tanto sofrimento. A terceira é terra. A posse da terra. Deus daria a posse da terra para eles servirem a Deus. Não serve a Deus, perde a terra. Perderam tantas vezes. Agora, perdendo e ganhando, saindo e voltando, obedecendo e desobedecendo, os dons e a vocação de Deus não foram revogados. Israel continua sendo o Israel de Deus até hoje. Tem uma doutrina, só para tocar, não dá para tratar disso hoje, que diz que a igreja é o novo Israel de Deus. Isso é uma heresia. Doutrina da substituição. Reverendo, eu tenho que interromper o senhor, porque a gente tem que ir para o intervalo. Tá certo. E no próximo bloco a gente vai ver a enquete e também a posição do pastor. O dom é suspenso ou não quando o crente se desvia. O dom espiritual lá de 1 Coríntios. Aí nós vamos para Coríntios 12. Isso. Beleza. Tá bom? Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só e agora no momento em que a gente vai conhecer você. Nós estamos fazendo um esforço bem grande para que você se apresente. Nós queremos conhecer você. Pode ser por foto, pode ser por vídeo. No vídeo tem a vantagem de você dar o seu recado. 15 segundinhos para você dizer o que você pensa a respeito da gente, tá bom? Ou então, sugerir um tema e dizer por que você quer que o tema seja abordado. Vamos para as fotos primeiro. Tem presente para quem participa. A Angélica está me lembrando aqui que nós vamos sortear agora, nos próximos dias, né? O Muito Prazer, Eu Sou Você, um livro que acabou de ser lançado pelo pastor Jamierson Oliveira e também pelo pastor Fabrício Costa, sobre coaching espiritual. Tem autógrafo e dedicatória para os ganhadores, tanto para quem mandar foto quanto para quem mandar vídeo. Nós vamos fazer o sorteio agora no começo de agosto, tá bom? Então manda aí a sua fotografia. As instruções estão no Facebook do programa Vejam Só. Tem 2 filmes, 2 vídeos, um do Zeca e um meu, orientando você como produzir, como fazer o seu videozinho aqui ou a sua foto, tá? Primeira foto de hoje vem lá de Alagoas, do lugar que eu tô doido para conhecer, Maragogi. Nunca estive em Alagoas, muito menos em Maragogi, né? Dizem que é um lugar fantástico, né? A criação de Deus maravilhosa lá. Quem sabe um dia o Senhor prepara, como dizem os irmãos e as irmãs da congregação.
esse é o presbítero Jefferson Camilo, que deu o privilégio de morar em Maragogi, lá nas Alagoas. Deus te abençoe, presbítero Jefferson. Tem que falar bastante, porque sabe, ele me convida, né? Aí... Vamos para o interior de São Paulo, em Sorocaba, nós temos o Alberto e a Loide, que foi a esposa dele, que fez a foto, né? Foi a Loide que fez a foto, a esposa do Alberto, que esse casal maravilhoso mora lá em Sorocaba, né? No interior de São Paulo. Fotografaram até o leito conjugal, olha que beleza, maravilha, isso é que é bom. Vamos lá. A próxima foto é de Camaragibe, em Pernambuco, estado maravilhoso, estive lá 2 vezes, ô povo bom. A única coisa que eles insistem muito em a gente comer bode, né? O Laurindo e a neta Vitória. E quem bateu a foto foi a Ivonete, a esposa do Laurindo. Olha só que moça bonita essa Vitória. Deus abençoe, viu, Vitória? Mas só pode assistir na companhia do vovô Laurindo ou da vovó Ivonete, viu? Tá? E a última foto de hoje é da Leila Cristina e as filhas Joyce e Júlia. Quem fez a foto foi o Abdinego de Osasco, que já apareceu aqui no programa mais uma vez, né? Diga-se de passagem, que esse nome eu não vou esquecer nunca. Aí a família do Abdinego é a Leila Cristina, né? E as filhas Joyce e Júlia. Todos convidados para virem assistir ao Vejam Só ao vivo aqui a gravação. Só combinar pelo Facebook, tá bom? Daqui a pouco a gente vai passar o vídeo da Márcia Duque, lá de Vitória, do Espírito Santo. Ela tem um recadinho para nós, mas daqui a pouco a gente vai falar. Pastor William Cruz... vamos voltar para o nosso debate. Temos a enquete do programa que eu não pus no ar, né? Vamos lá. Se o cristão se desviar, os dons do Espírito Santo cessam? Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não. Vamos lá, Pastor Williams, o senhor disse que se o cristão se desviar, os dons do Espírito Santo cessam, é isso? Pastor, eu vou fazer uma correção aqui, que eu ouvi o pastor Altair falando. Na verdade, eu mandar um beijo para minha esposa. Ela falou, quando você estiver no programa, manda um beijo. Então, para minha esposa, para a família, para toda a igreja, o povo de Deus lá em São Bernardo. Então... copiando o pastor aqui, porque eu estava tão nervoso logo de cara para abrir, mas agora um beijo para o nosso povo lá em São Bernardo, em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu concordo com o pastor sobre a questão do contexto, concordo com o pastor Altair sobre a questão do contexto, exatamente, fiz algumas anotações também sobre o contexto de Romanos capítulo 12. Claro que nós não deixaremos de debater o tema, porque o tema é pertinente, mas o texto realmente não é um texto para se defender essa tese de que o dom permanece. O pastor citou alguns versículos e o próprio versículo 28, que está muito próximo do 29, ao anterior, ele diz, assim que quanto ao evangelho, referindo-se a Israel, ao povo eleito de Deus, assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então esse texto está falando de Israel, que ao rejeitar ao Senhor, realmente viraram as costas para Deus dentro da sua incredulidade, eles se tornaram inimigo de Deus, mas é o povo eleito, é o povo debaixo de promessas. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 29, que diz, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, tem 2 palavras aqui que devem ser levadas em consideração para entendermos. A palavra dons aqui, carisma no grego, nem sempre ela está falando de dons espirituais. Esse termo, nesse texto, na aplicação desse texto, dons aqui, está falando da redenção e salvação. É uma das aplicações para a palavra carisma, que vem de caris, graça, e portanto aqui está falando que a graça de Deus, a redenção de Deus, ou a salvação de Deus em relação a Israel, e a vocação.
A palavra vocação aqui, klesis, que é um verbo, né, do grego também, que vem do substantivo kaleo, que significa chamado, vocacionado. Então, esse povo, definitivamente, é um povo que foi chamado à salvação. Nesse contexto, ou nesse aspecto, os dons de Deus, ou a salvação, ou a redenção de Deus em relação a Israel, são sem arrependimento. Sem arrependimento. O pastor Altair falou sobre a questão do apóstolo Paulo se colocando como exemplo de que Deus não rejeitou esse povo. Paulo diz que, inclusive, Deus não rejeitou esse povo porque ele era a prova disso. Depois ele fala de Elias, colocando a situação de Elias, que também, ao se sentir sozinho, Deus fala para ele que tem mais 7.000. Então, quer dizer, Deus sempre terá os seus remanescentes, Deus sempre terá os seus olhos voltados para Israel. Okay, agora, então, quanto à questão dos dons espirituais, sim, eu afirmei que o dom espiritual, ele é inutilizado na vida de uma pessoa que se desvia. Por quê? O apóstolo Paulo, ele quando fala de dons espirituais, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre a diversidade de dons. Ele diz assim, capítulo 12 e versículo 4, deixando claro que essa carta, inclusive o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para corrigir o mau comportamento ou o mau uso dos dons nesta igreja. No capítulo 1 de Coríntios, e versículo 7, o apóstolo Paulo diz que não faltava nenhum dom para esta igreja. Já no capítulo 3, ele diz que essa igreja era uma igreja carnal. Era uma igreja carnal e ele não poderia falar a esses crentes como a espirituais. Logo, a questão é que o dom espiritual não está ligado à super espiritualidade da pessoa. Então, ele é dado por graça. É isso que a gente precisa entender. Paulo diz assim, 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. E ele continua dizendo, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, ele vai discorrer aqui sobre os dons. Então, o que nós precisamos entender sobre os dons espirituais? Qual é a finalidade dos dons espirituais? Qual o propósito dos dons espirituais? A primeira coisa que devemos aprender é quanto à origem dos dons. Os dons não são dados por merecimento, inclusive eu citei a palavra carismatas, que é a palavra usada aqui para dons. A palavra carismatas vem de graça, vem de caris, significa que Deus deu. Então, Deus deu os dons com uma finalidade. Não depende da santidade da pessoa. Depende da graça de Deus. Então, quando nós olhamos para a origem dos dons, ele é dado por graça. Ele é dado por graça. Segundo, os dons espirituais levam uma vida de serviço, pastor Heber. Uma vida de servidão. E o versículo de número 5, ele diz que há diversidade de ministérios. Ora, a palavra ministério aqui é diaconia no grego. Então, esse ministério, obviamente que nós entendemos que muitas palavras do cotidiano, do mundo neotestamentário, até do mundo de Jesus mesmo, da cultura, foi utilizada para a igreja. Então, esse termo diaconia, que é usado para serviço, para ministério, ele foi utilizado aqui com uma finalidade. Ministério, diaconia, está se referindo ao uso dos dons na igreja. Na igreja. Terceiro lugar, a finalidade dos dons. O apóstolo Paulo diz, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, em terceiro lugar, quanto à questão da finalidade de dons, as realizações ou manifestações que são citadas aqui nesse texto, a palavra energémata, que vem de energia, mostra que o dom é dado para exteriorizar ou glorificar o nome do Senhor. Então, se a pessoa se desviar, perde essa capacidade. Ela perde essa capacidade, é inutilizada, é apagada essa capacidade. Tá ok. Reverendo Altair, o senhor concorda com o pastor Williams? Por que perde? Porque o dom não é dele.
O dom é do Espírito. Esse é o grande problema que a maioria, ou se não a maioria, mas uma boa parte dos pentecostais entenderam errado. Os dons são do Espírito, os dons não são da igreja. Inclusive, tem uma heresia campeando nossa igreja agora. Alguns pastores vão para o púlpito e dizem: eu vou profetizar sobre vocês. Quem é ele para fazer isso? Nenhuma profecia, em tempo algum, foi dada por vontade humana, mas Deus manifesta o seu poder. E então aí vem a palavra profética, seja ela para a finalidade que for. Mas essa coisa de eu vou profetizar sobre a sua vida, isso é uma heresia horrorosa, antiga. É a famosa doutrina da declaração positiva. Então, mas por que surgiu essa heresia? Por causa dessa ideia de que os dons são nossos. Os dons não são nossos. Os dons são do Espírito Santo. E mais um detalhe, os dons são usados com objetivo corporativo. O pastor William falou muito bem nesse ponto, especialmente, porque ele disse que é para servidão, é para o uso da igreja. Se você não está na igreja, você vai ser usado nos dons do Espírito para quê? Se você não está na igreja, os dons são exatamente para isso. Agora, Deus pode se revelar a alguém que não está na igreja? Pode. Pode e faz, porque Ele é Deus. Ele não está limitado ao que eu quero, ao que eu quero ou ao que eu penso. E eu posso citar um exemplo? Claro. Um exemplo na vida prática. Lá no Mato Grosso, até mandei um abraço para a missionária Helena agora há pouco. Tem uma senhora que chama-se Helena. E ela estava desviada há muitos anos. Não sei, talvez uns 40 anos desviadas do Evangelho. Só que quando ela se converteu na Assembleia de Deus lá de Pedra Azul, em Minas Gerais, ela foi batizada no Espírito Santo e tinha os dons, o exercício dos dons espirituais. 40 anos desviado. Um dia ela estava sentada na porta da casa dela, com um shortinho curtinho assim, já uma senhora já madura. E estava sentada na porta da casa e tinha um pastor próximo que começou a orar, e orar no alto-falante da igreja. E ele foi orando, falando em outras línguas, e ela começou a entender tudo aquilo. E de repente ela levantou, entrou para dentro da casa dela, trocou de roupa, foi para a igreja, reconciliou-se com Jesus, está firme até hoje e é usada poderosamente na mão de Deus. Então Deus fala com quem Ele quer, fala com o incrédulo, fala com quem Ele quer. Agora, o exercício dos dons do Espírito Santo é corporativo e é para a igreja. E serve para o de fora, caso ele chegue e entenda o que está acontecendo, vai servir para ele. Agora, se ninguém entende, então fica calado na igreja. Fala em língua estranha, tem intérprete, ok, serve para o corpo. Não tem intérprete, fica quieto. Está escrito ou não está? Tá. Eu não quis nem citar texto, porque eu sei que o tempo já está se esgotando. É verdade. Pastor Williams, o senhor disse que os dons são presentes de Deus, graça. Eles vêm pela graça, não vêm pelo mérito, não vêm pelo esforço, nem pelo desejo humano. Mas, então, aí eu não entendo mais nada, porque na época que eu frequentava as igrejas avivadas, a gente era muito incentivado a buscar os dons. E eu nunca consegui receber, porque ninguém me ensinou. Como é que a gente recebe o dom? Pode escolher? Muito bem, pastor. Eu me lembro da minha época também, de crente na igreja novo convertido, eu me lembro que os pastores incentivavam muito a busca do batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, e é muito interessante porque, na época, pelo menos na minha formação, nós não tínhamos muitas instruções sobre a questão dos dons espirituais, buscar os dons espirituais, querer os dons espirituais. Então, eu até escrevo hoje, eu tenho um livro escrito sobre isso, Renovando o Poder Espiritual de Volta às Raízes Pentecostais. Eu falo muito sobre essa questão, principalmente do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas na igreja. E o que ocorre? Eu me lembro que quando eu entendia que devia buscar os dons espirituais, dentro da lista de dons espirituais, sempre foi ensinado, eu inclusive escuto hoje, muitas igrejas, e de forma errônea, ensinando que são só 9 dons espirituais. Porque pegam apenas a lista que Paulo coloca aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 12. Quando, na verdade, o apóstolo Paulo, ele lista 5 momentos em que ele fala de dons espirituais, 5 listas de dons espirituais.
É óbvio que alguns acabam se repetindo porque ele está fazendo a citação do mesmo texto. Mas tem muito mais que 9 dons. Então, para falar sobre a questão do buscar, entre aspas, estamos discutindo a questão do merecimento, do buscar, do querer. Eu me lembro que quando eu comecei a ler sobre os dons espirituais, deixando claro que eu era novo convertido, eu queria os mais poderosos. Eu buscava os mais poderosos. Tá? No meu ver, naquele momento de ignorância, eu deixo claro, eu queria o dom de cura, o dom de milagre, o dom que dava uma projeção. Então, aquela questão de profecia na igreja, profetizar na igreja, pastor Altair, isso para mim, eu não achava interessante. Então, eu queria o quê? O dom de milagre, o dom de cura, de pôr as mãos, de ver os enfermos ser curados, de operações de milagres, maravilhas. Então, eu buscava esses dons, dons de poder. Então, só que aí, vamos entender a questão do dom espiritual à luz da Bíblia, e o texto vai colocar claramente que o dom espiritual, ele é distribuído segundo a vontade do Espírito, a vontade do Espírito Santo. Qual é o nosso papel, então, em relação aos dons espirituais? É buscar, é querer, é desejar, é clamar. Mas pode escolher? Não pode. Eu não tenho como escolher. Como eu disse, senão... O dom não é nosso. Não é nosso. Mas Paulo manda escolher. Então, mas ele manda diz assim, desejar, buscar. Ele diz, buscai com zelo os melhores dons. Então... E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele começa a falar sobre a questão do amor superior aos dons. Então, todo o contexto, pastor Heber, todo o contexto dos dons espirituais que Paulo ensina, se formos ver toda a lista, ele está colocando a graça de Deus, está colocando a direção de Deus, o chamado. Então vamos entender assim, dons espirituais são dados segundo a vontade de Deus e de acordo com o chamado que ele tem na vida da pessoa. Vida da pessoa. Reverendo Altair, vamos supor que eu tenha recebido o dom de operar milagre, igual que o pastor Williams queria, certo? Aí Deus me usa, faz um monte de maravilhas, cura enfermos, purifica leproso, abre o olho ao cego e tal. Mas aí eu me desvio feio, fico completamente fora da vontade de Deus. Eu vou continuar operando esses milagres? Não, por Deus não. Porque a Bíblia diz, e eu posso até mostrar aqui, eu acho que eu anotei o texto, deixa eu ver se eu anotei. A Bíblia diz que o Espírito Santo glorifica a Cristo. Atos 12, versículo 3. O Espírito Santo glorifica a Cristo. 1 Coríntios 12, 3 também fala isso. Então, se alguém não está glorificando a Cristo, o Espírito que opera nele é outro. Mas o Espírito Santo glorifica a Cristo. Lá no versículo 3 do capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele está inclusive esclarecendo essa questão por causa de que havia o oráculo de Delfos. E o oráculo de Delfos tinha profecia, tinha língua estranha, tinha tudo. Eu visitei o local, eu conheço o local. O oráculo de Delfos lá na Grécia. E lá tinha um espírito de uma pitonisa, e tinha um lugar assim, onde saía uma fumacinha do chão, parecendo alguma coisa vulcânica, e aquilo saía uma névoa inebriante lá, e aquelas mulheres pitonisas ficavam ali, profetizavam, e os reis vinham para ouvir se ia ganhar a guerra ou ia perder a guerra. Famosíssimo oráculo. Famosíssimo oráculo de Deus. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 12 da carta aos Coríntios, ele está falando exatamente sobre isso. Atos também, eu não vou entrar aqui porque senão demora, mas lá demora. Lá no capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo está de Coríntios, o apóstolo Paulo está falando exatamente para diferir uma coisa da outra. Para ter os dons do Espírito, precisa estar em comunhão, porque o Espírito Santo glorifica a Cristo. O texto fala que ninguém pode falar que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Isso. Então, se a pessoa não está sob o senhorio de Cristo, então não é o Espírito Santo que está... Pronto. É isso que o senhor está dizendo. Exatamente isso. Tá bom. A gente vai interromper um pouquinho o debate, porque a gente quer ouvir o recado da Márcia Duque, lá de Vitória, no Espírito Santo. Ela fez o vídeo, nós não vimos ainda, e vamos ver agora o que ela tem para dizer. Tomara que não esteja reclamando de mim, né? Eu quero levar para vocês um fato que aconteceu comigo. Eu fui convidada para ir numa igreja
E na hora do pastor falar, quem quer se reconciliar com o Senhor, porque eu estava afastada da igreja. E naquele momento eu me reconciliei com o Senhor. E nisso depois o pastor me perguntou assim: a senhora é batizada? Eu falei sim. E ele perguntou: a senhora foi batizada onde? Na piscina ou no rio? Eu falei: na piscina. Aí o pastor falou: então a senhora vai ter que se batizar de novo. A minha pergunta é a seguinte: o meu batismo não valeu, sendo que quando eu saí do batismo da piscina, eu só não voei porque não tenho asa. Eu sou batizada também com o Espírito Santo, aleluias. Então eu gostaria de saber do Senhor, isso não contraria a palavra de Deus, que é necessário um só batismo? Obrigada. Eu gostaria de ouvir o pastor Marcos, da igreja Ao Deus Eterno, e o pastor Elias, da Assembleia. Obrigada, pastor. Tá bom, irmã. Tá? Deu o recado completo, né? Escolheu até os debatedores. Tá bom. A gente vai pautar, sim, irmã Márcia Duque, de Vitória, no Espírito Santo, que mandou esse vídeo para nós. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo os dons do Espírito Santo. Será que o crente que se desvia perde o dom que tinha recebido? O reverendo Altair, eu não entendi direito ainda a sua posição. Afinal de contas, o crente que se desviou e que tinha algum dom, o dom continua com ele ou o Espírito Santo tira esse dom? Não, porque ele não tinha o dom. Como não tinha o dom? Ele tinha. Os dons são do Espírito, não são do crente. Deus pode usar você hoje numa palavra profética e amanhã num dom de cura. Ele não precisa te usar só na palavra profética o resto da vida. A Bíblia diz que o Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Certo. Mas isso não dá base para dizer que elas só faziam isso. Porque é o Espírito que opera o dom, não é a pessoa. Esse é o grande problema sobre os dons. Aliás, foi isso que acabou com o avivamento. Essa ideia de que o dom é meu. E eu uso do jeito que eu quero. Isso que acabou com o avivamento, porque aí cada um achou que podia usar do jeito que queria. E não é. Os dons são do Espírito, não são do homem. E ele opera os dons na igreja de maneira corporativa. Ele quer edificar o corpo. E ele usa os dons do Espírito, ele usa pessoas com os dons do Espírito para edificar a igreja e para fazer outras coisas mais, até para convencer o incrédulo que entra. Então, reverendo Heber, a pessoa não perde porque não tinha, ele não tem dom, o dom é do Espírito. Agora, o Espírito usa ele na igreja, ou usa onde quer usar. Então, vamos lá. Vou perguntar ao pastor William a mesma pergunta para o senhor, depois o senhor responde. Pastor William, é comum a gente receber perguntas dos membros da igreja, né? Eu vi na televisão, ou eu soube tal, de alguém que não é da fé, mas que opera prodígios e sinais. É Deus que está atuando ou é o demônio? Pastor, dentro do que estamos debatendo, os dons espirituais, legitimamente espirituais, ele é dado pelo Senhor. O Paulo diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, presença do Espírito Santo na doação dos dons. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, a expressão grega Kyrios, referência a Jesus. Então, presença de Jesus na doação dos dons. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, a presença de Deus o Pai. Então, a Trindade na operação dos dons espirituais, ou seja, é uma ação de Deus dentro dos dons espirituais. Vamos entender assim, muitas pessoas pensam que o fato de ser usada, eu nem vou colocar assim pelo demônio, mas ser usada pelo próprio Deus. Muitas pessoas pensam que ser usado por Deus é tudo, e não é. Ser usado por Deus é uma coisa, ser aprovado é outra. Então, observe que hoje nós temos muitos enganadores no meio evangélico,
muitos pastores que sem compromisso mesmo com Deus e com vida de retidão e operando milagres, e operando sinais. Então, como que eles fazem isso? Como é que eles fazem isso? Eles podem até estar sendo usados, eu até discordo com o pastor Altair nesse aspecto, pôr uma pimenta aqui, até discordo na questão de dizer que foi o demônio que usou, então não é o Espírito Santo. A questão, pastor, é que a pessoa pode estar sendo usada por Deus, vamos colocar assim, esses enganadores, nem estou falando da afastada do Evangelho, esses enganadores podem estar sendo usados por Deus, porque a finalidade maior não é nem o fato de eu ser usado, é quem está do outro lado para ser atingido pela mensagem, para ser alcançado por Deus. Jesus falou que naquele dia muitos dirão, em meu nome eu fiz isso, em meu nome eu fiz aquilo, apartai-vos de mim. Em outras, explicando em outras palavras, como se o Senhor dissesse, você foi usado, mas você não foi aprovado. O apóstolo Paulo diz, eu temo que pregando a muitos, eu mesmo seja reprovado ou repreendido. Então, quer dizer, a pessoa pode até ser usada, mas ela não está sendo aprovada e pode ser usada e não ser salva. São duas questões que eu coloquei no começo. A igreja de Corinto, como uma igreja que tinha, segundo Paulo, todos os dons, vamos entender literalmente isso, tinha todos os dons, mas não era espiritual. Então, uma pessoa que está sendo usada, ela pode estar sendo usada, mas não aprovada. A questão que o senhor perguntou, como é que pode uma pessoa ser usada pelo dom? Bom, Deus pode usar quem Ele quiser. Deus pode usar quem Ele quiser, mas isso não significa dizer que é através dos dons, que é através dos dons espirituais. Tá. Olha, só para Efésios, uma outra lista de dons que Paulo coloca aos Efésios. E Ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o uso do ministério, a fim de que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Obviamente que esse texto está tratando de uma exclusividade dos dons para a igreja e na igreja, como o pastor Altair colocou, a questão corporativa dos dons. É para a igreja, é para a igreja. Lá fora, alguém ser usado, alguém que já foi da igreja, muitos fatores podem estar em questão, como, por exemplo, uma pessoa que não tem dom de cura, pode curar? Claro que pode. Observe que antes dos dons, Jesus já falava que quem crer, ele disse que os sinais seguirão os que crerem, em meu nome farão, em meu nome porão as mãos sobre o enfermo. Então eu posso ter fé para orar por um enfermo, ele ser curado e não ser dom espiritual. Eu não possuir o dom de cura, não ter recebido o dom de cura. Toda a igreja foi autorizada a curar. Toda a igreja, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos. Quando Jesus separa os 70 de 2 em 2, ele diz, curai os enfermos, limpai os leprosos. Nós curamos em nome de Jesus. Então a pessoa pode adquirir fé. Como é que as pessoas são abençoadas e adquirem cura, recebem cura nessas pseudo-igrejas que nós temos muito hoje? Por quê? É fé. É fé. Não significa dizer que é dom. É fé. Reverendo? Bom, o texto de Romanos 8, 9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, eu não consigo admitir que alguém pode ser usado por Deus para enganar alguém. Se alguém está operando e não é para glorificar a Deus, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo glorifica a Deus. Entende? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, eu não consigo admitir que alguém pode enganar alguém usado pelo Espírito Santo. Agora, alguém pode enganar alguém usado por outro Espírito, dizendo ser o Espírito Santo, como aconteceu com Moisés lá no Egito, que uma cobra lá apareceu lá e correu, e uma vara virou cobra, a outra também virou, para tentar enganar. E assim por diante. Até lá na Bíblia tem um texto de um espírito enganador que veio da presença de Deus para enganar um rei. A gente não tem tempo para falar dessas coisas, né? Mas, então, espíritos enganadores têm saído pelo mundo afora em nome do Senhor fazendo muita coisa. Agora, se a vida dele não condiz com aquilo que ele faz, então ele não é de Cristo. E é por isso que Jesus disse, naquele dia muitos virão em meu nome dizendo,
não é? isso, fiz aquilo. Fiz isso, fiz aquilo. Em teu nome, curei o enfermo e tal. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, há muita enganação hoje, muita enganação. Gente cujo Deus é o ventre, cujo Deus é o dinheiro, é o mamon, que não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito da graça, operando e dizendo que é em nome do Senhor. Os dons do Espírito Santo só operam para glorificar a Cristo. Se não for para glorificar a Cristo, não são os dons do Espírito Santo. Bom, essa parte ficou clara, o ponto de vista de cada um de vocês, tudo bem, mas eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas que são muito recorrentes. Por exemplo, pastor Williams, que é da Assembleia de Deus, Ministério Esperança. Quando Paulo fala lá que gostaria que todo mundo profetizasse, o que é o dom de profecia de que ele está falando lá? É o mesmo que revelação que a gente vê hoje? Não, pastor. Eis que vos digo. Não. Aliás, no meu livro que eu escrevi, eu falo sobre a ordem no culto que Paulo enfatiza aqui, porque assim, nesse aspecto, eu não sou um pentecostal comum, porque eu não concordo com o que muitas vezes é feito em relação aos usos espirituais na igreja. Por exemplo, línguas estranhas sendo usadas no culto como sinal de espiritualidade ou fervor do culto. O ato de falar em língua significa que Deus está aqui e significa que, enfim, eu estou sentindo... Muito bem, quando Paulo fala da questão da profecia, o apóstolo Paulo coloca aqui que o dom da profecia é superior, ele está falando sobre o entendimento, sobre a compreensão, sobre a comunicação. Ou seja, é mais presbiteriano do que assembleiano, hein? Na verdade não, pastor. Tem muitos assembleianos que são bíblicos. Eu sou bíblico. Mas a profecia não é revelar o que ninguém sabe? Eu sou bíblico. Depende. Depende. A Bíblia diz que a profecia, o apóstolo Paulo fala que a profecia é colocada para consolar, para exortar, para edificar. Para edificar. Então vamos entender a profecia e o dom de profecia. O dom de profecia ali, no texto de Coríntios, era o falar claramente e ser entendido. É o falar claramente e ser entendido. Por isso ele é superior ao de línguas. Porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Não está sendo entendido. Não está havendo comunicação. Não está havendo compreensão. Inclusive ele fala, se entrar um indouto, aqui um incrédulo, uma pessoa que não conhece o Senhor, e de repente ouvir só o falar em línguas, ele não vai achar que vocês são loucos? Mas a continuação, pastor, essa parte aí os presbiterianos gostam muito, mas eles não gostam da segunda parte, quando ele fala assim, mas se entrar alguém e for revelado por meio de profecia os segredos do coração dessa pessoa, né? Aquilo que eu entendo que vocês chamam de revelação, aí ele vai ser, opa, Deus está aqui, ninguém sabia da minha vida, agora a pessoa está... Ok. Não é isso? Ok, existe a possibilidade, sim, de Deus trazer o conhecimento do desconhecido. Não necessariamente profecia. Não necessariamente numa profecia. Tudo bem, profecia, a questão da predição, de falar o futuro, ou do revelar o oculto. Ou de revelar o oculto. É uma revelação, e sim... É dado à igreja. Não é profecia... disso que Paulo está falando? Não, profecia é uma coisa, a questão da revelação, por quê? Não existe o dom de revelação, existem dons que revelam, que traz à tona o que está oculto. Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, são dons que trazem a revelação dos mistérios de Deus. O senhor concorda, reverendo Otário? O senhor também é pentecostal. Então me ajuda aí, pastor. Não, eu quero saber essa questão da profecia. O senhor repete a pergunta de novo? Então, Paulo fala que gostaria que todo mundo profetizasse. Sim. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12. É isso? Sim. Muito mais? 14. 14, 1 Coríntios 14. Então, essa profecia é o mesmo que a gente chama de revelação hoje? Não necessariamente. Pronto. Concordou com ele. Não necessariamente, porque a profecia... eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque ele já falou bastante. O grande problema é a questão que os cessacionistas acham que profetizar é ir para o púlpito e pregar um sermão. Exatamente. Isso. Não é disso que Paulo está falando aqui. Isso é muito claro, não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de línguas estranhas. Eu estou até com o texto aberto.
Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas. E aqui está falando da pregação natural. Outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se a gente for entrar aqui, a gente vai gastar muito tempo, então eu vou passar batido. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos, os incrédulos não dirão, porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Todos pregam a mensagem, aí humilia lá no púlpito. Só um que prega, então Paulo não está falando disso. E no tempo dele, só um que pregava também. Paulo não está falando de pregação. Paulo está falando na igreja, Deus me levanta em uma palavra profética e revela o coração daquele que está ali. Levanta o Senhor, noutra palavra profética, e revela o coração daquele que está lá. Não só edifica a igreja, como convence o incrédulo. É disso que a palavra está dizendo. Não é da pregação, do púlpito, de 3 pontinhos, bem presbiteriano, que eu gosto muito e tal, mas isso não é profecia. Isso é pregação da palavra de Deus, que tem imenso valor, mas não é uma palavra profética. Daí também deriva a ideia entre os pentecostais, que os presbiterianos também não concordam, eu agora vou profetizar. Não, eu não vou profetizar nunca, a menos que o Espírito de Deus me use para revelar o segredo do coração de alguém ou para trazer algo novo no meio da congregação. Amém. Inclusive, pastor, se eu posso... Pode. Uma das coisas que precisa ser muito claras e distinguida é o dom de profecia, o dom espiritual de profecia e o dom ministerial de profeta, que Paulo fala, a ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Qual a diferença básica do dom de profecia e o profeta? A diferença básica é o seguinte: quando uma pessoa é usada pelo dom de profecia, primeiro que ela recebeu, foi vocacionada, foi chamada para isso, para profetizar segundo o dom do Espírito. Esse dom, esse momento do profetizar, não é quando ela quer, é quando o Espírito quer, quando o Espírito Santo quer. O contrário do que é o dom de profeta, o dom ministerial, porque o dom ministerial está ligado à palavra. Está ligado à palavra. Então uma pessoa pode, e acontece muito nos meios pentecostais, nós lutamos contra isso, não só eu, muitos pastores, que é o seguinte: uma pessoa foi usada no dom de profecia na igreja, ou quer no momento que ela estava pregando, porque às vezes acontece, a pessoa está pregando e de repente Deus usá-la também na questão profética. Bom, termina o culto, forma-se aquela fila de crentes para ser revelado, para receber profecia, como se isso estivesse no pregador. É errado. Se Deus quisesse falar com aquelas pessoas, Deus teria falado no momento em que ele estava com a palavra, no momento que ele estava pregando. Então, se não houve isso, não adianta forçar a situação. Já é diferente do dom de profeta. O senhor tem uma situação e, de repente, pastor, eu preciso de uma palavra de Deus. Eu posso te orientar dentro da palavra de Deus, e esse é o dom do profeta, segundo a Bíblia. É a palavra inspirada na pregação e a palavra revelada na profecia. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas é uma pena. Foi muito útil. Quem quiser continuar o debate, pode continuar conversando com o pastor Williams Cruz, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Esperança, ou com o reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada. O contato desses dois irmãos está no Facebook do programa Vejam Só. Vamos lá para a nossa enquete. Uau, quase empatou! Se o cristão se desviar, os dons do Espírito Santo cessam. 52% disseram que sim e 48% disseram que não. Está ali, pau a pau. Agora vai ser 98% dizendo que sim. Exatamente. Tá bom. Vamos ver como é que vai ficar o resto depois. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Deus abençoe.